Shalom, queridos. Hoje é 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1. Vemos que Paulo expressa grande alegria pela vida de seu filho na fé, Timóteo. Quisera que o Senhor nos ajude a estar sempre nos alegrando com cada filho na fé que colocamos em cada congregação MAI FJ. Tenho visitado as congregações e tenho visto congregações que estão crescendo no poder de Deus pela palavra que está sendo meditada nesse dia a dia do nosso discipulado. Que todos eles estejam atentos ao que nós, os líderes, apóstolos Elias e Rai, estamos infiltrando na igreja de uma maneira muito maravilhosa, a sua palavra. Só Deus poderia fazer isso. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Quando Deus tocou no meu coração para trazer o livro dele para o povo dele que estava nas minhas mãos e na mão do apóstolo Elias, eu não imaginava o tanto que Deus iria fazer. Eu apenas profetizei que nossos anos de ministério seriam os melhores anos depois desse discipulado. Mas eu falei porque o Espírito Santo colocou isso na minha boca. Mas eu estava assim, falando sem imaginar que dimensão nós íamos chegar. Veja como está o nosso ministério hoje. Eu tenho congregações hoje que quando a gente entra, a gente só vê poder de Deus, por causa da palavra que é Jesus. Então vamos lá, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Deus usando Timóteo, debaixo da cobertura de Paulo, e Paulo abençoando Timóteo, louvado seja Deus. Paulo destaca a fé consistente do jovem Timóteo e como ele deveria perseverar em servir a Cristo sem hesitar. Já estava firme e era para ficar cada vez mais firme. É assim que cada um dos líderes desse ministério vão ficar. Paulo nos mostra como o Espírito de Deus nos conduz em vitória, triunfo e energia para anunciar o Evangelho. Paulo o incentiva a seguir nessas linhas, embora reconheça que ele enfrentará muitas lutas. O apóstolo mostra como se sente honrado em anunciar o Evangelho e convida o jovem a fazer o mesmo. Assim como nós, apóstolo Elias e apóstolo Rai Nascimento, está feliz de ver como está Deus fazendo essa obra, porque depois do discipulado, é claro que todos tomaram segurança de pregar o Evangelho, de fazer o que está escrito em Mateus 28, versículo 19. Porque é claro, se a gente não tem, como é que vai dar? Como é que a gente vai discipular, vai ganhar, consolidar e discipular sem saber Bíblia? Então, hoje, nós podemos fazer isso que Jesus mandou. E de fazer discípulo, que já sabemos a Bíblia. Claro que nós não sabemos a Bíblia, mas o Espírito Santo já encaixou tudo que a gente já leu em cada semana do discipulado. Está tudo já guardado. O Espírito Santo vai fazendo aquela lembrança, vai trazendo a lembrança de cada assunto que a gente estudou, e quando a gente vai ganhar uma vida, a gente fica sem saber como é que acontece. É uma palavra atrás da outra, e a pessoa recebendo a Jesus, porque a palavra não volta vazia, e a gente vai falando, quando pensa que não, a pessoa está dizendo, eu quero Jesus. Que diferença, né? Um divisor de águas, louvado seja Deus. Assim, Paulo está com Timóteo nessa alegria, porque ele também fazia isso e queria que Timóteo vivesse fazendo o quê? Pregando o Evangelho, fazendo o ID. Foi isso que Paulo fez até o dia que foi decapitado. Foi o tempo todo evangelizando, o tempo todo ganhando os gentios para Jesus. Aquelas pessoas que não faziam parte de Israel, ele ganhou todas para Jesus. Os gentios que nós chamamos, as nações que não são, toda nação é gentil, só é o escolhido especial de Deus, Israel. Então nós fomos alcançados, porque um dia Paulo saiu de dentro de Jerusalém para pregar o Evangelho em todos os lugares que ainda não conheciam a Jesus. 2 Timóteo também tem um contexto histórico.
2 Timóteo, capítulo 1, tem um contexto histórico. A segunda epístola de Paulo a Timóteo dá ênfase ao poder que advém de termos um testemunho de Jesus. Também contém uma profecia sobre os tempos trabalhosos que aconteceriam tanto na época de Paulo e Timóteo como nos últimos dias. Para ajudar Timóteo com os problemas, Paulo o incentivou a confiar na palavra e nos líderes, nos líderes e na verdadeira doutrina. 2 Timóteo 1, de 1 a 2. 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 2. À espera da morte, Paulo escreveu lembrando Timóteo que o propósito de seu apostolado tinha sido anunciar o Evangelho, a promessa da vida. Aqui essa expressão, à espera da morte, Paulo escreveu lembrando a Timóteo que o propósito de seu discipulado, de seu apostolado, tinha sido anunciar o Evangelho, a promessa da vida, para aqueles que viviam à espera da morte, porque no pecado só se espera a morte, não morte física somente, mas a morte espiritual. E Paulo, evangelizando e estimulando Timóteo a evangelizar, trouxe a promessa da vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Tanto Paulo como Timóteo tinham uma herança de fé. Ao dizer que orava por Timóteo continuamente, noite e dia, o apóstolo usou uma expressão comum para a oração contínua. Timóteo estava em sua mente e as suas orações o dia inteiro. 2 Timóteo 1,16. Dom de Deus. Quando se fala aqui que Paulo estava orando por Timóteo o tempo todo, isso é o que faz o meu marido o tempo todo, nome por nome de cada líder de congregação. Eu oro também, mas ele ora de uma maneira muito mais intensa, porque ele cita nome por nome. Isso é maravilhoso. E aqui, 2 Timóteo 1,6, fala do dom de Deus. A expressão que desperte o dom de Deus que está em ti não significa que Timóteo tinha deixado o fogo apagar. Paulo estava chamando Timóteo à ação, a fim de que a preguiça não se instalasse. Sobre o dom de Deus, nós podemos ver também 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Essa imposição das mãos provavelmente se refere à ordenação de Timóteo, em 1 Timóteo 4,14, quando ele foi ordenado pastor da igreja de Éfeso. Esta passagem focaliza a participação de Paulo neste evento, ao passo que 1 Timóteo 4,14 foca o envolvimento de todo o grupo de anciãos. 2 Timóteo 1, versículo 7. Poder e amor e sanidade. Provavelmente, Espírito se refere ao Espírito Santo nessa perícope. A palavra grega traduzida como medo é usada na literatura extra-bíblica para indicar a pessoa que fugia da batalha. Medo é um termo forte. A marca do Espírito Santo é a coragem e não o medo. Provérbios 28, 1. 2 Timóteo 1, de 9 a 10, Santa Vocação. Esses versículos resumem o evangelho pelo qual os cristãos sofrem. São um lembrete do poder de Deus em quem confiamos. O uso de linguagem sublime sugere que Paulo também estava argumentando que a mensagem tão gloriosa como essa era digna de se sofrer por ela. É digno de se sofrer por essa palavra. Não tem como você achar que esse sofrimento não é para a glória de Deus. Já imaginou você ter que acordar cedo
levantar cedo. É um prazer, tem que ser prazer isso. Mas se por acaso você se sentir cansado, não se esqueça que vale a pena esse sacrifício. Não é possível que você não entenda que você chegar no lugar secreto, pegar o capítulo do seu discipulado e ali pedir a Deus, para Deus iluminar a sua mente, para que você entenda tudo que você vai ler. Porque a apóstola Arraes faz o comentário no vídeo desse capítulo, porém ela não é Deus, ela faz no limite de 30 minutos. E você pode adquirir muito mais no lugar secreto enquanto lê. Deus pode falar muito mais ainda com você. Já imaginou que isso é para a glória de Deus? Já imaginou que isso é para a glória de Deus? Chegar a hora do descanso do almoço e você repassar o que Deus falou com você nesse capítulo, no horário do amanhecer, no lugar secreto? Já imaginou que é para a glória de Deus você sentar com a sua família e fazer o culto doméstico, com esse capítulo que você recebeu o conhecimento de Deus, do ensino de Deus nele, no lugar secreto, que repassou o que Deus falou com você no lugar secreto e que agora à noite você está trazendo as revelações para toda a sua família recebendo mais de Deus? Fazer uma obra dessa é só para glorificar a Deus. Com certeza não glorifica a apóstola Rai, não glorifica a apóstola Elias, não glorifica ninguém. Quando você faz isso, você só está glorificando a Deus. Porque foi Ele que pediu para meditar na sua palavra de dia e de noite, como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Como está escrito em Salmos 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, sei em quem tenho crido. A expressão sofro também estas coisas se refere à prisão de Paulo e à sua morte iminente. Essa palavra confiante de que Deus iria proteger ou o evangelho ou a sua própria alma. De qualquer forma, era uma confiança em Deus que não permitia que Paulo fosse envergonhado. Sua coragem não provinha da confiança em si mesmo, mas em Deus. 2 Timóteo 1,14, o Evangelho. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 1,15, todos se apartaram de mim na Ásia. Assim é o nome da província romana em que ficava a cidade de Éfeso. Pessoas importantes poderiam ter ajudado Paulo, mas não fizeram isso. Pouco se sabe sobre Figelo e Hermógenes. Isso ressalta a situação fria e deserta em que Paulo se encontrava. Talvez este seja um motivo pelo qual Timóteo, o leal, era uma fonte de alegria tão grande para Paulo naquele momento. Todos tinham abandonado, mas Timóteo estava fiel com Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 a 18. A lealdade de Onesíforo. A lealdade de Onesíforo. Onesíforo também foi um exemplo de lealdade em contraste com aqueles que abandonaram Paulo. O versículo 18 expressa o desejo do apóstolo Paulo de que Onesíforo perseverasse, prosseguindo na fé e não sendo desviado pelos falsos caminhos de outros. Concluindo esse capítulo 1 de 2 Timóteo, vamos concluir. Paulo aqui nessa conclusão continua a orientar seu filho na fé quanto a tudo aquilo que viria de suceder em sua caminhada com Cristo. Já foram tantos e tantos assuntos, mas sempre que pode, Paulo adora e elogia a fé de Timóteo, que tão jovem já
lideram uma igreja tão importante como a de Éfeso. Os dois são muito amigos e o jovem tem em Paulo um exemplo de pai, líder pastor, amigo e servo. Paulo fala de muitos assuntos da herança da fé, do que Deus deu a eles como dons, e isso também serve hoje para nós. Mesmo em tempos de paz, sem perseguição, como naquela época, os valores estão sendo perseguidos, confrontados, nossos princípios cristãos são postos à prova todos os dias, e assim como Paulo e Timóteo, devemos nos posicionar sempre ao lado e à defesa de Cristo e sua sã doutrina. Sabemos como está o mundo, mas nós vamos ter os Timóteos que estarão ao nosso lado, conservando a sã doutrina, no nome de Jesus. Foi comentado 1 Timóteo, capítulo 1, que tem como tema a herança da fé. Que todos nós possamos estar firmes na fé, porque sem fé ninguém agrada a Deus. E não se esquecer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, o nosso discipulado realmente vai alcançar o que mais precisamos. Porque se você ouve a palavra e lê a palavra no lugar secreto, de manhã cedo, ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, à noite, fazendo culto no lar com a sua família, tenha certeza que a sua fé vai crescer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, com todos os líderes de célula, co-líderes de célula, componentes de célula do MAI FJ, desde agora para sempre. Amém.